A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías capítulo 16 é a continuação do capítulo 15. Nós vamos ler o capítulo todo, mas antes de começar, eu gostaria de pedir, se essa mensagem falar ao teu coração e no teu coração o Espírito Santo de Deus te tocar a compartilhar, não esqueça, curta e compartilhe. Capítulo 16, verso 1, diz assim: Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela no deserto até o monte da filha de Sião. Do outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, e põe a tua sombra no pino do meio-dia como a noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Aqui a gente vê, né, que o homem, o destruidor, né, ele terá um fim, porque o homem violento, ele tem um fim. A destruição, ela é desfeita por Deus. E os opressores, eles são consumidos sobre a terra. O juízo de Deus vem para todos, e o juízo do Senhor veio sobre Moabe. O juízo de Deus, nesse capítulo 15 e 16, o Senhor está fazendo a predição acerca da ruína de Moabe. O Senhor está dizendo a ruína, o que acontecerá com Moabe, com o povo de Moabe, com os moabitas. Porque um trono se firmará em benignidade. E qual é esse trono que se firmará em benignidade? Vamos ver? Sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue. Quando a palavra do Senhor diz que se assentará um que julgue, no tabernáculo de Davi, e busque o juízo e apresse a fazer a justiça. É o nosso Senhor, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus que virá, se assentará e reinará, e ele julgará as nações, ele governará com justiça. Um que julgue e busque fazer o juízo e se apresse a fazer a justiça. Ouvimos a soberba de Moabe, a soberbíssima, e da sua altivez e da sua soberba. Veja, não era só soberba, era soberbíssima da altivez e da sua soberba. Moabe, ele era convencido, altivo, soberbo, e isso chegou ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, o que acontece? Do seu furor, a sua jactância é vã. Do furor de Moabe, né, da soberba, da altivez dele, tudo não tem valor, é vão. Não tem nada que se deva orgulhar-se. Nós, homens, nós somos meros homens e mulheres, não temos nada que devemos orgulhar. Se temos algo que devemos nos orgulhar, é da salvação, e ela nem é conquistada por mérito nosso. Ela é uma graça, ela é algo dado para nós, sem merecermos. É uma graça imerecida, dada pelo próprio Deus para aqueles que recebem, aqueles que creem em Jesus e recebem Ele como Senhor das suas vidas. Quando nós deixamos, nós abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor Jesus governe a nossa vida, governe as nossas ações, governe os nossos pensamentos. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para sermos governados por Deus
e reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos parte com Deus, fomos reconciliados com o Pai por meio de Jesus Cristo. E a salvação, que nós devemos nos orgulhar, ela é conquistada por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, até o que a gente pode se orgulhar que é a salvação, porque é algo muito bom, não é um mérito nosso. Então, devemos ser sempre humildes. O Senhor se alegra com os que são humildes de coração, com os que têm um coração ensinável, com aqueles que estão dispostos a aprender da parte de Deus, sabendo que sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para renovar, para poder ser aprendido mesmo. O nosso Deus quer nos ensinar, o nosso Deus quer nos governar. Ele quer nos conduzir para Ele. Ele quer nos conduzir para o que Ele planejou. E tudo que Deus faz e tudo que Ele planeja é bom. Quando Deus criou a terra, quando Deus criou todas as coisas, antes da queda, do pecado do homem, quando Deus fez todas as coisas, Ele viu que era bom. E quando Ele fez o homem e Ele fez a mulher, Ele disse, é muito bom. Tudo que Deus faz é bom, a obra de Deus é perfeita. Então devemos ser guiados pelo nosso Senhor. Só que Moabe aqui, ele era altivo, ele era soberbo, e no furor da sua ira, ele acreditava, na sua soberania, ele era altivo, mas tudo isso era vão, não passava de vã jactância. Portanto, verso 7, Moabe uivará por Moabe. O que significa isso? Chorarão, prantearão, chorarão por Moabe. Moabe chorará por o povo de Moabe. Todos uivarão, gemereis pelos fundamentos de que Aresete, pois já estão abalados, porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer. Andam vagueando pelo deserto, e os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer a vinha de Sibma. Regar-te-ei com minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. Verso 10. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares. O júbilo, a alegria irá embora. O Senhor está dizendo, prantearei com pranto de Jazer a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas. Cadê o júbilo dos teus frutos de verão? E a sua cega desapareceu. No verso 10, quando ele termina de falar que já o pisador não pisará as uvas nos lagares, ele diz assim, eu fiz cessar o júbilo. Quem fez cessar o júbilo? Deus. Deus fez cessar o júbilo. E no versículo 9 a gente fala que ele fala, prantearei, chorarei, regarei com as minhas lágrimas. É curioso, pensar que o Senhor, ele diz, farei cessar o júbilo, mas eu estou pranteando, eu estou regando com as minhas lágrimas, eu estou derramando lágrimas com o sofrimento, com o que virá sobre vocês, sobre a vinha, sobre o fruto que não mais dará, sobre a terra. Pelo que minhas entranhas, no verso 11 continua,
soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir Eres. Quando eu leio isso, eu vejo o quanto nosso Deus, ele, por meio, de palavras que ele fala ao profeta, ele mostra o que ele pensa, uma parte do que ele pensa, ele mostra o que ele sente. Ele está falando: eu regarei a terra com as minhas lágrimas, porque não haverá, não vai dar, o júbilo da terra cessará. Mas ele fala: porque eu fiz cessar o júbilo. O mesmo Deus que está falando que vai chorar por causa que não haverá júbilo, não haverá mais o fruto do verão, é o Deus que está falando: fui eu que fiz cessar. Mas por que ele fez cessar? Por causa da soberba de Moabe, da altivez de Moabe, por causa da idolatria de adorar a outros deuses, não se voltarem para o Senhor. E será, no verso 12, e será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Quando ele for orar, ele nada alcançará. Em outra versão diz: quando ele for orar aos deuses. Então, na versão da linguagem atual, diz: quando ele for orar aos deuses. Então, ele não foi orar ao Senhor, ele foi orar aos deuses. E nada adianta, porque ele não foi no local certo. Não adianta clamarmos, irmos à busca de algo em lugares que não encontraremos Deus, o único Deus, o Deus criador de todas as coisas. Não adianta procurar o Senhor em lugares que ele não está. Não adianta procurar o refúgio em outros deuses, porque isso é vão. A resposta não chegará. Nada alcançará, porque a resposta virá do próprio Deus. É Ele quem faz cessar o fruto de verão, é Ele que faz cessar a bonância, e é Ele que derrama da bonância. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas. Nós devemos nos voltar somente para Deus, o Senhor. No verso 13 diz assim: esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe, mas agora falou o Senhor dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, com o povo, os moabitas, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. O homem que era tão soberbo e altivo, ele será diminuído, a sua glória será envelhecida, e junto com a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e potente. Às vezes o Senhor, ele vai fazer com que o homem perceba o quanto ele é sem Deus. Nós não somos muita coisa sem Deus. Nós necessitamos, nós precisamos de Deus. Nós fomos criados, e isso é muito importante dizer, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, para adorarmos a Deus. Existe um espaço dentro de nós, existe algo dentro de nós que pede por adorar a Deus. Só que às vezes a gente não entende isso e a gente tenta preencher esse espaço com outros tipos de adoração. Adora a algum objeto, adora
a imagens, adora a pessoas, adora a séries e filmes ou algum jogo específico. Nós estamos sempre, o nosso coração, fabricando idolatria, porque nós fomos feitos para adorar, mas não adorar as coisas aqui da terra. Nós fomos feitos para adorar a Deus. E só quando nós estamos nesse lugar de adoradores do Senhor, nós nos sentimos verdadeiramente completos e felizes. Nós nos sentimos plenos, nós sabemos que nada somos sem Deus e nós nos alegramos de estar na presença dEle. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai. Ele é bom, amável, humilde e Ele quer que nós também sejamos humildes. Se existe alguém que pode ser grande e se orgulhar, seria o nosso Deus. Mas a palavra diz que Ele é humilde. O Senhor não se alegra com os corações altivos, com aquele que tem orgulho no coração, com aquele que se acha grande coisa, se acha mais do que os outros. O Senhor quer que nós sejamos humildes. O Senhor quer que nós tenhamos um coração ensinável. O Senhor quer que nós possamos aprender uns com os outros. Não rebaixar, não humilhar o próximo, mas Ele nos julgará com equidade, em que Ele não vê diferença entre pessoas. O nosso Deus não vê diferença entre pessoas, tanto que o que o nosso Senhor, Ele vê é o pecado. Ele não, por causa da santidade de Deus, Ele não tolera o pecado. Nós precisamos aprender a diferenciar pessoas e pecado. O meu Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Ele não ama a iniquidade, Ele não ama a maldade. Ele é santo e Ele é justo. E Ele derrama da justiça, derrama da misericórdia dEle. Não podemos falar de justiça sem falar de misericórdia. Ele corrige como um pai corrige um filho. Ele chama o filho para andar no caminho que é reto. O nosso Pai, Ele ama os pecadores e Ele os atrai para Ele para que se arrependam dos pecados e o sigam. Mas nem todos dão ouvidos à voz do Senhor. Que nós possamos estar dando ouvidos à voz de Deus. Que nós possamos, dia após dia, olhar para nós, ver o que ainda precisa ser mudado, olhar para Cristo Jesus, que é o varão perfeito, e que possamos a cada dia mais nos assemelharmos com Cristo Jesus. Mas nós só podemos fazer isso se estamos nele, porque Ele produz as boas obras em nós. O Espírito Santo de Deus produz os frutos que são bons, que vêm de Deus. Então, só podemos produzir as obras que são boas se estamos no Senhor. Que possamos estar nele, que possamos ter um coração humilde. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor venha falar cada vez mais aos corações, Senhor. Que nós possamos cada dia mais aprender mais e mais de Ti. Aprender, Senhor, mais sobre a Tua vontade. Aprender mais sobre o que agrada ao Teu coração. Repreenda, Senhor Deus, tudo aquilo que é mal, Senhor. São das nossas mentes, dos nossos corações. Se há algum caminho mal, Senhor Deus, conduza-nos, Senhor, porque é reto, porque é santo, Deus. Que haja
arrependimento. Que o Senhor nos dê um coração segundo o teu, Senhor, um coração bom, um coração ensinável, um coração humilde, Senhor. Nos santifica, nos lava, Cristo Jesus, em teu puro, santo sangue, Deus. Nos lava em teu sangue, Jesus. Purifica-nos de toda maldade, que nós possamos nos tornar alvos como a neve, Senhor Jesus. Trabalha na vida de cada um de nós, derrama da tua graça e da tua misericórdia. E continua conosco no decorrer do nosso dia e da nossa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem e amanhã, se Deus quiser, estaremos estudando Isaías capítulo 17. Tchau.